Limpa geral no Vasco da Gama. Chegadas e saídas nessa tarde movimentadíssima de terça-feira. Informações importantes, é claro, sobre o nosso gigante da colina, que hoje está atacando ao mercado em busca de contratações para a próxima temporada, porém, ao mesmo tempo, também iniciando o processo de reformulação dentro do elenco. Tudo isso, Vascão, você verá aqui nesse Fala Gigante, no caso, as não renovações de Robson, Sebastião Ferreira, Alex Teixeira, possíveis transferências, como a do goleiro House, o volante Rodrigo, que retorna de empréstimo, volante também Cauã Barros, que não foi utilizado por Ramon Dias, o Vasco buscará dar rodagem a esse atleta. E além disso, é claro, chegadas, informações, novidades, inclusive sobre a situação do volante Fernando, atleta que hoje ainda tem contrato com o Sevilla até o final do ano que vem, porém que buscará uma rescisão contratual junto ao clube espanhol para vestir a camisa do Cruz Maltino em janeiro. A proposta do Cruzeiro feita foi de fato muito boa, mas a prioridade do volante é o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o chileno Alexander Aravena, o nome que está aí na mira do Vasco, já foi precificado pelo clube no qual hoje detém os direitos econômicos. Tem Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, sendo oferecido à diretoria vascaína. Nathan Silva, aquele jogador mesmo, irmão do Werley, lembra dele? Que vestiu a camisa do Vasco há alguns anos atrás. O Nathan, que foi um dos grandes destaques, inclusive, do Atlético Mineiro e foi vendido ao Cruz Azul do México, hoje interessa ao Vasco da Gama. Há aí uma possível negociação, porém os moldes colocados à mesa pelo clube mexicano foram muito difíceis, são moldes, né, que dificultam aí um desfecho positivo do Vasco nas tratativas. Vascão, tudo isso aqui nesse Fala Gigante, um vídeo, é claro, muito agitado, muito movimentado, cheio de novidades que você não poderá perder. Mas olha, é o seguinte, você que está aí do outro lado, chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É claro, se você está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e se inscreva no canal do Gigante Vasco. Se você está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, está à procura de um canal que traga informações diárias do nosso Cruz Maltino, achou. Estamos aqui diariamente com muitas informações do nosso Vasco e contamos aí com o seu apoio. Então, se inscreva aí nisso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento aqui do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois foi de fato, né, uma manhã e início de tarde de terça-feira bastante movimentada. Uma terça-feira principalmente marcada, né, pela confirmação da viagem de Alexandre Matos, o atual diretor executivo do Vasco da Gama, aos Estados Unidos. Uma viagem para debater esse novo orçamento que será feito, né, pelo Vasco da Gama próxima temporada, para também debater junto aos norte-americanos que hoje detêm 70% da SAF do Vasco da Gama qual será a posição, a postura do Vasco no mercado do futebol, colocar nomes de reforço também à mesa da diretoria, no caso, diretoria dos norte-americanos, para tratar sobre a possibilidade de chegadas. Tudo isso, Alexandre Matos estará debatendo com os representantes, com os profissionais que trabalham junto à empresa norte-americana visando a temporada de 2024. O certo é, uma grande reformulação acontecerá. O Vasco passará por muitas mudanças, o Vasco estará atuando de uma outra maneira, né, no ano de 2024. O Vasco irá se posicionar, segundo disse o próprio CEO Alexandre Matos, de uma forma bem mais forte, né, no mercado do futebol brasileiro. O Vasco, que de fato vai agir de uma forma mais intensa. Isso, inclusive, vascaíno, já começou. A gente vê nitidamente essa nova postura do Vasco a partir das reformulações e das saídas que foram confirmadas nessas últimas horas. O Vasco confirmou 2 saídas, inclusive de ontem a hoje. A primeira foi a saída do Sebastião Ferreira, o atacante paraguaio que estava apenas emprestado pelo Houston Dynamo ao Cruz Maltino, não irá renovar o seu contrato. O Vasco, através de redes sociais, como está aparecendo aí na imagem, disse assim, ó, o Vasco da Gama agradece o empenho e a dedicação e comunica o encerramento das atividades de Sebastião Ferreira, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira. Além de Sebastião, pela parte da tarde de hoje, outro atleta que também foi comunicado que não estará nos planos do Vasco para o ano que vem foi o zagueiro Robson. Um comunicado muito semelhante ao do Sebastião, o Vasco deixou assim nas redes sociais. O Vasco agradece empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do zagueiro Robson, que não fará parte do elenco na temporada 24.
desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira. Então, as primeiras duas peças aí confirmadas, né, que não terão seus contratos renovados e não ficarão para o ano que vem. Robson retorna ao Nice da França, clube no qual tem os seus direitos econômicos ligados, e o Sebastião Ferreira, paraguaio, como a gente trouxe aqui, retorna ao Houston Dynamo, clube onde tem também os seus direitos econômicos ligados. Um nome, porém, né, que não tem contrato vigente com nenhum outro clube para a próxima temporada, ficará de fato livre no mercado, é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira, cria das categorias de base do Vasco da Gama, chegou no meio do ano passado, eu lembro até hoje, né, o momento, o dia em que Alex Teixeira desembarcou na colina histórica, chegou, né, ao Vasco da Gama, um atleta cria do Vasco da Gama, um atleta que o torcedor vascaíno depositou muita esperança numa chegada, mas que infelizmente não correspondeu absolutamente nada dentro de campo. O Alex Teixeira não foi bem, o Alex Teixeira não rendeu, o Alex Teixeira deixou aí um sentimento ao torcedor vascaíno de que poderia ter rendido muito mais e sai aí, infelizmente, pela porta dos fundos do Vasco. O Vasco ainda não fez nenhum tipo de comunicado, né, sobre a sua saída, porém, a informação que tivemos aí na noite de ontem e colocamos à mesa aqui a vocês na tarde desta terça-feira é que o Vasco já comunicou aos representantes do Alex Teixeira que o contrato dele não será renovado com o Vasco da Gama. Ou seja, o jogador, a partir do dia 31 de dezembro, ficará oficialmente livre no mercado. Ou seja, vascaíno, mais um, né, dessa barca aí, traçada pelo Vasco da Gama, por Ramon Henrique Dias, agora junto ao diretor executivo Alexandre Matos. Se não para por aí, essa barca será muito longa, a gente vai tendo mais informações a cada hora que passa de jogadores que não permanecerão no Vasco. Outro dele, né, é o volante Rodrigo, um atleta que foi utilizado até pelo Maurício Barbieri no início de 2023, no início desse ano, mas que perdeu ainda mais espaço durante o início do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias nem sequer chegou a ter o Rodrigo à sua disposição, estava emprestado ao Londrina, disputou, né, a Série B do Campeonato Brasileiro com o clube paranaense e ele não vai ser aproveitado. Informação que tivemos aí através do grande jornalista Emerson Rocha é que o Rodrigo deve estar de saída para o Guarani, ou seja, novamente vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro por um clube que, inclusive, nessa temporada de 2023, brigou pelo acesso. A gente, é claro, com todo respeito ao atleta, deseja todas as sortes aí ao Cria, para que no ano que vem ele possa ter uma brilhante temporada vestindo a camisa do Bugre. Mais um jogador aqui, fica ligado. House, o goleiro cria também das categorias de base do Vasco da Gama, um goleiro que nunca teve, né, grandes oportunidades no time profissional e que agora ainda mais com a chegada do Léo Jardim, um baita de um profissional, um baita, né, de um camisa 1, e com a possibilidade que o Vasco busca da compra dos direitos econômicos do goleiro Ivan, o House perderá ainda mais espaço. Nesse momento, alguns clubes do futebol brasileiro se interessam pela contratação do jogador e dentre esses, o que mais se interessa pela contratação do goleiro House é o Vitória da Bahia, que voltou à elite do futebol brasileiro na temporada de 2024, atuará na primeira divisão. Vitória apresentou uma proposta pelo goleiro, busca um acordo para contratá-lo. O House é um goleiro que já teve até mesmo emprestado ao Náutico de Pernambuco, um jogador que já atuou, de certa forma, no futebol nordestino e poderá novamente voltar a atuar nessa região, porém vestir na camisa e as cores do Vitória Esporte Clube. Um atleta jovem, de 24 anos, de fato, né, uma carreira longa aí pela frente, mas que dificilmente terá um espaço dentro do gigante da colina. As condições já estão sendo negociadas, segundo informações, o Vasco manterá parte dos direitos econômicos e a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre essa transferência é que muito provavelmente será uma transferência livre, ou seja, o Vitória não pagará nada pela compra dos direitos econômicos do jogador. O Vasco fará questão apenas de manter um percentual para que, caso, é claro, né, House se destaque com a camisa do Bahia, consiga fazer uma boa temporada, o Vasco consiga algum retorno financeiro numa venda futura. Para por aí? Não para, Vascaíno. Ainda temos mais informações. Mais uma possibilidade de baixa, dessa vez o volante Cauã Barros. Cauã Barros que foi, né, um dos grandes destaques, curiosamente, de forma curiosa, melhor dizendo, do Vasco nesse início de 2023, vestindo a camisa do Cruz Maltino durante o Campeonato Carioca. Atuou durante grande parte, né, desse primeiro semestre, quando o Barbieri ainda era o técnico, mas com a chegada de Ramon Dias acabou perdendo muito espaço e a expectativa é que no ano que vem novamente o Barros não possa ganhar oportunidade na equipe profissional. Com isso, nesse momento o Vasco estuda qual será a melhor opção para a carreira do jovem jogador que tem menos de 20 anos. O Barros é um atleta vascaíno que tem apenas 19 anos de idade. Há duas possibilidades. Uma, retorno do Barros ao sub-20, para que ele possa até disputar, quiçá,
uma Copa São Paulo de Futebol Júnior ou um empréstimo até o final da temporada para que o volante possa ganhar rodagem. São essas duas possibilidades que hoje aparecem aí na mesa do Vasco da Gama e o Vasco vai analisar a melhor opção, né, para esse jovem volante. E por fim, mais um nome que poderá estar de saída, um nome que curiosamente desperta o interesse de vários clubes do futebol sul-americano, Luca Orejano. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atacante argentino? Um atleta que foi a compra mais cara da história do Vasco da Gama, dificilmente permanecerá no ano que vem. O Vasco vem recebendo sondagens, propostas, interesses de vários clubes do futebol sul-americano, como por exemplo o Boca Juniors, que é um dos grandes interessados por essa jovem promessa do futebol argentino, que se destacou muito vestindo a camisa do Vélez Sarsfield. Porém, a informação que temos é que mais um clube não da Argentina também mostrou interesse pelo jogador. Cruz Azul do México. Cruz Azul, o mexicano, se interessou pela contratação desse atleta. Nesse momento, segundo informações, nenhuma oferta ainda foi feita, mas o Vasco já sabe do interesse do clube mexicano e já aguarda, né, possibilidades de investidas nesses próximos dias. O certo é, vascaíno, o mercado que será agitado, tanto de chegadas quanto também de saídas. A reformulação será grande dentro desse elenco do Vasco, visando competir ainda mais em 2024. Porém, é claro, não só de saídas que se vive um torcedor vascaíno. Tem chegadas, tem negociações, tem interesse. Um nome que tivemos informação aí nessas últimas horas e trago até novidade, pois foi um nome que já falamos aqui no canal, é o Alexander Aravena, jogador que hoje veste a camisa da Universidade Católica, apenas 21 anos de idade. Nessa temporada, com a camisa do clube chileno, foram 34 partidas, 14 gols marcados e 5 assistências. Qual a informação? Além do Vasco, outros clubes aqui do futebol sul-americano também sondaram a situação desse atleta, como por exemplo a Universidade Católica, o Huracán do futebol argentino. A Universidade Católica já precificou esse atleta no mercado e pede até um valor barato pelo passe do jogador. A Universidade Católica pede 15 milhões de reais por 50% do passe dele. O Vasco é um clube interessado, o Vasco já é um clube que tem, né, os valores do que o time chileno pediu por esse jovem jogador, uma promessa do futebol do seu país, e vai estudar a possibilidade de fazer um investimento por esse centroavante, que foi o grande destaque do Campeonato Chileno nessa última temporada. Jogador que, além de ser um atleta de Universidade Católica, um atleta grande, né, no Campeonato Chileno, é um atleta que também se destaca vestindo a camisa de sua seleção. Ele foi o grande destaque do Pan-Americano do Chile, no caso, Pan-Americano que foi disputado inclusive no Chile e que ele vestiu a camisa da sua seleção, sendo o artilheiro da seleção chilena com 2 gols marcados. É um dos grandes nomes aí dessa nova safra de jogadores do Chile. Bom nome? Deixa a sua opinião nos comentários, né? Mais um nome que o Vasco vem buscando no mercado. Outros nomes aqui a trazer a vocês, que a gente vai deixar a informação sobre Fernando Regis para o final. Qual a informação que temos a trazer aqui agora é sobre zagueiros. O Vasco vem procurando fortemente zagueiros no mercado, a gente deixou isso bem claro a vocês nos nossos últimos vídeos. E nessas últimas horas tivemos 3 nomes aí na mira. No caso, o zagueiro Bruno Mendes, além dele também o outro zagueiro Kusevic. E nessa madrugada de terça, né, de segunda para terça-feira, o nome de Nathan Silva foi colocado à mesa do Vasco, através de um interesse, inclusive, da própria diretoria Cruz Maltina. Vamos por parte explicar a vocês tudo o que está acontecendo. Primeiramente, né, o nome que hoje mais se aproxima de uma possível chegada, o nome que hoje, inclusive, vascaíno, tem mais chance de ser, de fato, esse primeiro reforço. É o zagueiro Kusevic, Benjamin Kusevic, chileno, de 27 anos de idade, um atleta que se destacou muito vestindo a camisa do Coritiba nesta última temporada, e mesmo diante de um descenso, ou seja, de uma queda do Coritiba à Série B do Campeonato Brasileiro, o Kusevic conseguiu se manter aí sendo um destaque desse elenco rebaixado. Alguns clubes do futebol brasileiro se interessam pela contratação do zagueiro chileno, que inclusive vem participando ativamente das últimas convocações de sua seleção, e o Alexandre Matos, diretor executivo atual do Vasco da Gama, já vem sondando a situação do Kusevic há algum tempo. Em 2020, quando o Kusevic era um destaque da Universidade Católica, o Alexandre Matos o tentou levar para o Atlético Mineiro, tentou levá-lo, né, para o Atlético Mineiro, mas não deu certo, ele acabou fechando com o Palmeiras à época. Nesse momento, com essa oportunidade, o Alexandre Matos está fazendo de tudo para trazer o Kusevic ao Vasco. É um nome que já tem o aval do técnico argentino Ramon Reu Dias, é um nome que já tem o aval e a carta branca da própria diretoria do Coritiba para negociar com o Vasco da Gama, e o Vasco oferece aí um contrato de empréstimo até o final de 24, com opção de compra dos direitos econômicos do jogador no término do contrato. Essa é a informação que temos sobre o Kusevic, mas não para por aí.
Por exemplo, temos a novidade agora que surgiu nessas últimas horas do Bruno Mendes. Um atleta que, diferente do Kusefic, do Nathan Silva, não foi o interesse do Vasco, mas foi o nome que foi colocado à mesa do Vasco por meio de empresários. Quem é o Bruno Mendes? Jogador que tem contrato com o Corinthians apenas até o final desse ano, jogador de 24 anos, uruguaio, que fez 57 partidas com a camisa do Corinthians nessa temporada. É um atleta, na minha opinião, de qualidade, um jogador bom, titular, né, do Esporte Clube Corinthians, titular dos principais clubes do futebol brasileiro, e é um nome que está procurando um destino para a temporada de 24 e foi colocado à mesa do Vasco da Gama por meio de empresários. Lucas, tem alguma coisa? Ainda não. Primeira informação que eu trago aqui a vocês nessa tarde de terça-feira é que está na mesa. Se vai haver, se vai dar início, se vai negociar, é esperar só o tempo nos girar, mas é um nome que está sim à mesa de Ramon Reudis. E por fim, o último nome foi o nome de Nathan Silva, um nome que foi alvo do Vasco da Gama, um nome que o Vasco foi até o Pumas do futebol mexicano para tentar a sua contratação. O Nathan Silva foi vendido há alguns anos atrás, salvo engano, no ano de 2022 ou no início desse ano de 2023 ao Pumas do México. Ele ainda tem apenas 20 partidas pela camisa do clube mexicano, mas é o titular absoluto do sistema defensivo. Um jogador que se destacou muito vestindo a camisa do Atlético, foi campeão da Copa do Brasil com a camisa do Atlético Mineiro, foi campeão do Campeonato Brasileiro com a camisa do Clube de Minas Gerais. É um atleta que tem um respeito máximo, né, no meio da torcida atleticana, e ele se destacou muito vestindo a camisa do Galo e hoje se destaca vestindo a camisa do Pumas. Qual é o empecilho? Qual é a dificuldade nas tratativas? O nome tem contrato vigente com o clube mexicano e o clube mexicano pagou 20 milhões de reais ao Atlético há pouco tempo atrás para ter a contratação desse zagueiro. Então, para o Vasco tirar o Nathan Silva do Pumas, né, vai ter uma dificuldade muito grande e isso dificulta automaticamente nas tratativas, mas é um nome sim que interessa a diretoria vascaína. E por fim, entrar no assunto que vocês, é claro, mais querem ouvir, que é o assunto Fernando. De fato, vascaíno, temos novidades sobre essa situação. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre o volante Fernando? O Fernando é um atleta de 36 anos de idade. O Fernando é um jogador que veste a camisa do Sevilha há 5 temporadas. O Fernando é um atleta que, além de Sevilha, tem passagem por Galatasaray, Porto, é um baita de um atleta. O Fernando é ídolo máximo na Espanha, vestindo a camisa do Sevilha. O Fernando é um atleta de outra prateleira. E o Fernando é esse jogador que dá um salto de qualidade absurdo ao Vasco. Em sair de Zé Gabriel para Fernando, torcedor, não há comparação. E qual é a situação? O Fernando tem contrato com o Sevilha até o final, até o meio do ano que vem, que é o final da temporada do futebol europeu. Mas o Fernando hoje negocia com a diretoria do Sevilha uma rescisão contratual para antecipar essa sua volta ao Brasil. O desejo do Fernando hoje é retornar ao Brasil. O Fernando negociou com o Vasco na última janela. As negociações por hora estão paradas, não estão mais andando, não há mais conversas, mas o Fernando tenta essa rescisão para facilitar a sua chegada ao Vasco. E qual a informação? Lucas, é verdade que teve uma proposta do Cruzeiro? Sim. É verdade que a proposta foi muito boa? Muito boa. A informação que temos é que a proposta salarial do Fernando mensalmente dada pelo Cruzeiro foi de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Mas olha, vascaíno, tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que só o Vasco da Gama é capaz de fazer. E o Fernando hoje prioriza o Vasco. Mesmo diante do alto valor salarial colocado na mesa do volante, a prioridade do Fernando é o Vasco da Gama e um retorno ao futebol brasileiro. Então, sinceramente, olhando a situação, vendo o que está acontecendo, se o Vasco voltar a conversar, o Fernando em janeiro de 2024 estará dentro do CT Moacir Barbosa, treinando junto ao elenco. Volto a repetir, vascaíno. É um jogador que dá um salto de qualidade a esse elenco. É um jogador que hoje prioriza o Vasco da Gama, mas o Vasco precisa se mexer. Então, o senhor Alexandre Matos, junto com o Ramon Reudis, precisam dar esse aval, conversar com a empresa norte-americana para trazer esse grande jogador. Lembrando, um atleta que viria de graça, um atleta que viria estando livre no mercado após uma rescisão contratual multa com o Sevilha. Nem o Sevilha paga pela rescisão, nem o Fernando precisará pagar para estar livre ao mercado. Alô Vasco, vamos se mexer, que o Fernando pode ser sim o primeiro reforço do Vasco. E um reforço de 2024 em que o Vasco não fará esforço algum para a sua contratação. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, e à noite retornaremos com o nosso último vídeo. Boa noite, Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.